Você falou do apoio ao Alexandre de Moraes e do apoio ao Toffoli, mas eu tenho a impressão de que o apoio ao Toffoli, se existiu, não chegou a fazer cócega e barulho em nada, porque chegou o Planalto largou a mão, não só não apoiou, como quando chegou ontem, o Lula mandou o recado de que você está me atrapalhando, você está atrapalhando o Supremo, está atrapalhando minha campanha, vaza. Foi mais sutil, mas foi isso. O campo progressista de redes sociais e etc. não tem pelo Toffoli a mesma estima que tem pelo Alexandre de Moraes. Embora o Toffoli seja o pai do inquérito sem fim, o Toffoli também se aninhou ali com o bolsonarismo quando lhe foi conveniente, teve uma traição com Lula muito relevante quando Lula perdeu o neto e estava preso e ele não autorizou a ida do Lula ao velório e coisas assim. Então, não é automática, né, essa defesa. Em compensação, a gente fica sabendo por essas reportagens sobre os bastidores de ontem que quem intermediou o acordo para a saída do Toffoli da relatoria foi o Flávio Dino, que é amigo do Toffoli há muitos anos, porque sempre foram atuantes no mesmo campo político, né, inclusive, e propôs para o Toffoli o seguinte, amigão, você precisa sair, deu ruim. Não vou sair de jeito nenhum. Então, tá, e se a gente der uma nota, todo mundo te apoiando, você sai? Tá, aí eu saio. Porque o que aconteceu até ontem, 9 da noite? O Toffoli estava agindo como agem os animais acuados, certo? Que é uma tentativa de partir para cima. Então, acabou, não tenho mais para onde fugir, vou atacar. É uma linguagem mais carnavalesca, brasileira e vulgar, truco, né? Vulgar não, truco é arte. Truco é arte. Uma arte cultivada nas universidades brasileiras. Exatamente. Já foi mais, né? Agora o pessoal só fica assim, tipo no celular, não joga mais. Nós somos de outro tempo. Só fica em bet, né? Pô, vai jogar um truco. Mas enfim, o Toffoli trucou em várias ocasiões. E tentou o 12, subiu na mesa, colou o zap na testa, só que ele não tinha o zap, né? Já ontem, nos últimos instantes ali, uma reportagem do Poder 360, de bastidores, dá conta de que quando o Toffoli viu que não tinha mais para onde escapar, que a pressão, embora ele tivesse 8 votos a favor de permanecer na relatoria e apenas 2 contrários, conforme o relatório da Polícia Federal veio a público a informação de que este relatório o incriminava e não só apontava a participação dele na sociedade do Taiaiá, ele percebeu que esse apoio ia se esvair rapidamente. Então, o que ele fez? Trucou. E aí ele falou o seguinte, segundo reportagem do Poder 360. Pessoal, eu até saio. Eu até apoio publicamente o código de ética, se é isso que vocês querem. Só que eu só vou fazer tudo isso se neste código de ética estiver a obrigatoriedade de cada um de nós, ministros, declararmos, abrirmos 100% do nosso extrato bancário, do nosso imposto de renda, das nossas participações societárias, de tudo, da nossa vida. Tudo que é protegido por sigilo bancário e fiscal tem que ser aberto, certo? Ao que, para a surpresa de 0 pessoas, Gilmar Mendes falou, opa, peraí, não, aí também não é para tanto, não é mesmo? Vamos aqui, né? Não é sobre isso que nós estamos exatamente. reunidos. Hashtag não é sobre isso. Então, assim, ele estava numa postura de truco. E por que eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, mas por que eu acho que ele estava assim? Primeiro, porque, como eu falei, você está acuado, você dobra a aposta, você vai para cima, né? Ou você assume a derrota e sai destruído, ou você, não me parece o perfil de nenhum desses ministros, inclusive, ou você vai para cima, né? Mas segundo, porque ele sabe que pelo menos 70% dos colegas ali
tem esqueleto no armário. Se não criminal, pelo menos algo que levante suspeitas morais de suas condutas, né? Então, ele se sente protegido pela institucionalidade, que é algo que realmente tem de ser defendido. Não é à toa que a ministra Carmen Lúcia falou assim, olha, eu não estou nem entrando no mérito do que você fez, do que você não fez, porque eu não li o relatório ainda. Estou entrando no mérito de que, pela defesa institucional, se você não sai e tem que sair logo, não pode esperar o carnaval, a ministra Carmen Lúcia quer poder sambar com a Alcione tranquila, tem que ser logo, porque a corte está sangrando com você. Então esta é uma defesa institucional. Mas para além disso, é o seguinte, se você não sai, isso aí pensando nos outros, daqui a pouco eles vão começar a remexer mais coisa, o Alexandre de Moraes aparentemente já vai ser o próximo dessa remexida. Precisamos conter a sangria. É algo que é muito normal em crises políticas que envolvem mais de um ator. Quando a crise política envolve um ator só, normalmente ele vai para o sacrifício, ele não consegue se levantar. Pensa em figuras como Demóstenes, sim, que hoje já voltou a ser advogado e tal, mas chegou uma hora que o escândalo ficou centralizado nele, que até havia mais atores envolvidos, mas o sistema, por assim dizer... O Zé Dirceu, né? Exato, conseguiu isolar num bode expiatório. É um movimento natural de você falar assim, precisa ir alguém para o sacrifício, para não sacrificar todos os outros. O que mais aconteceu ontem? Noticiário também quente de Brasília, né? Colegas nossos da Folha reportaram. Enquanto essas reuniões estavam acontecendo no Supremo, os chefes do Congresso, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, estavam ligando para Toffoli para assegurar para ele que ele não seria perseguido pelo Congresso. Ou seja, não vai ter aqui impeachment, não vai ter. Impeachment a gente garante. E a cúpula do Centrão toda se movimentando para falar, você é um dos nossos, a gente vai te proteger. Até quando? Não está claro, porque nesse discurso de bastidores, de corredores de Brasília, está embutida a noção, isso entre aspas, estamos vivendo uma Lava Jato 2. O que Lava Jato significa para a classe política em Brasília? Perseguição, ameaça à nossa reeleição, ameaça ao nosso fundo partidário. Vamos correr para ajeitar isso aqui. Não podemos deixar isso prosseguir. Então é por isso que eu brinquei que eu discordo, mas eu acredito demais, infelizmente, na capacidade da classe política de se reorganizar depois de crises agudas. O próprio Toffoli foi instrumento ou agente disso na sua atuação depois para anular coisas da Lava Jato que iam muito além do que tinha sido impactado pela Vaza Jato, muito além, não é pouco não, é muito. Bilhões de reais além. De tudo de crime confesso, de coisa que não era nada a ver assim da atuação sinistra de Sérgio Moro. Então, eu acho que o sistema político tem muitas capacidades, especialmente depois de já ter sido escaldado pela Lava Jato. Muitos desses chefes de Centrão hoje estiveram na primeira rodada, então estão prontos para atuar na segunda, com mais instrumentos. Sabe assim, como é que é essa sessão da tarde? Eles agora voltam com muito mais armas, né? Não sei o quê. É um pouco isso. Então, eu acho que eu sou bem pouco otimista neste sentido. Eu acho que, se a gente lembrar bem, até 2013, eu me empolguei, desculpa, estou falando mais que o rádio, mas eu estou finalizando. Até em 2013, quando as pessoas estavam nas ruas... 2013 ainda era misto, não era contra o PT e a corrupção do PT. 2013 era pré-Lava Jato, ainda era um sentimento de revolta que tinha muita gente da esquerda misturada com gente da direita, que depois começou a ir também. Mesmo naquela altura, o Renan Calheiros era presidente do Congresso, eu nunca vou esquecer, porque eu estava nessa cobertura lá, em loco. Ele fez um discurso comovente no Congresso, com uma espécie de um código de ética que eles adotariam a partir daquele momento. Eu não sei se você tem isso na tua memória. Não. Eram tipo 10, eu não lembro se eram 10, eu preciso dar um Google rápido aqui. 10 ações, 10 medidas que o Congresso vai tomar em resposta à demanda popular, pela lisura da nossa atuação, etc.
Eu realmente, assim, eu acho que eles são capazes de emular respostas e depois não colocá-las em prática. Eu concordo com a sua discordância, Flávia, ou seja, você estava certo e eu estava errado. De fato, o Toffoli não contou com o tamanho de apoio que contou o Alexandre de Moraes, por várias razões, todas elas você enumerou. Eu tenho uma impressão de que o Toffoli foi largado muito cedo, inclusive pelo Lula. Não sei se por saber mais do que nós sabemos, ou por faro político, ou por jamais ter perdoado Toffoli pelo o que ele fez. Ou pelos três, né? Eles não se excluem mutuamente. Ou pelos três juntos, porque eles podem conviver muito pacificamente. Mas eu me lembro de estar aqui algumas semanas e ter falado que a coisa curiosa que eu tinha visto naquela semana tinha sido o Lula meio que antecipadamente, assim, acho que as coisas não tinham evoluído tanto, mas o Lula ter dito num desses eventos, no discurso, ter dito, olha, quem tem alguma coisa com o caso aí, que se defenda, isso. Boa sorte, eu não tenho nada com isso, quem tem envolvimento que se defenda. Uma coisa meio parecida com o que ele falou no Mensalão, depois que tudo já tinha vindo abaixo no Mensalão. Então ele já estava tipo, já fez o head. Não contem comigo, eu não sei o que vem aí, mas olha... E mais que isso, ele ainda aproveitou e fez aquele spin, né, de, inclusive o meu governo é o que investiga magnatas, né? A minha Polícia Federal aqui vai atrás, seja na Faria Lima, onde estiver, vocês aí que se defendam. E naquele momento eu já pensei, falei, mas tá cedo pro Lula já falar isso, será que ele sabe mais do que a gente? Será que há um papo em Brasília que isso pode avançar? Eu fiquei pensando nisso e agora parece que está confirmado. Tem um ponto ainda mais grave em direção que vai ao encontro do seu argumento de que hoje a política está mais capacitada para lidar com crises parecidas com a Lava Jato, que é o Supremo Tribunal Federal, pô. O Supremo Tribunal Federal, assim, é que as coisas na sociedade brasileira, na política brasileira, mudam tão rápido e os atores são tão cara de pau que você esquece qual era o lado que essas pessoas estavam no verão passado. O Gilmar Mendes, meu Deus, parece que ele jamais esteve defendendo qualquer coisa diferente do que ele defende. O STF estava bastante alinhado à Lava Jato. Uhum. Por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal esteve alinhado à Lava Jato. Então, o que está do lado daqueles que desejam frear as investigações agora? Bem, toda a política. Se a gente não sabe até onde o celular do Vorcaro vai, acho que uma aposta fácil de ser feita é que tem muito político ali. Deve ter mais político do que ministros do Supremo Tribunal Federal naquela lista. Então, não me surpreende que os ministros, que os políticos estejam envolvidos nessa tentativa Toffoli, emprestar a Toffoli seu apoio. Bom, só do que a gente sabe, tem quase tem algumas centenas de milhões de reais da Previdência do Estado do Amapá no Banco Master, capitaneado por indicados de Davi Alcolumbre. Uhum. É bom motivo para o Alcolumbre emprestar o seu prestígio e apoio a Dias Toffoli. A política... Diga, Luiz. Não, desculpa, conclui. É que você fez uma pausa dramática, eu achei que você tinha concluído. Pode ir, depois eu tenho participações aqui. Eu acho que a política já é refratária a esse tipo de risco, ao celular que a gente não sabe o que tem dentro. Principalmente o celular de uma pessoa que estava envolvida na atividade política. Estava envolvida fazendo festas, estava envolvida patrocinando campanhas, estava envolvido fazendo lobby. Como é que Vorcaro vai falar com Lula? É muito engraçado, porque os políticos sempre falam: nós recebemos empresários, aqui é normal, a gente sempre está recebendo. A figura oculta aí... essa semana eu lembrava do célebre discurso da Dilma sobre a figura oculta atrás da criança, que é a figura do cachorro. A figura oculta... que é o cachorro. A figura oculta nesses casos de nós sempre recebemos empresários é quem abre essas portas para o empresário chegar até o presidente, pô.
Será que o dono do restaurante aqui do lado vai chegar lá, vai falar com o presidente? Não, quem abre são pessoas com muito trânsito ali, são pessoas que recebem muito bem para abrir essas portas e fazer uma agenda com o presidente da República, com o ministro da Fazenda. A gente da política lá em Brasília, pensando, a gente quer que esse celular do Vocaro apareça? Não. Então há muitos incentivos para que isso não vá adiante. E, de novo, a minha confiança nesse ponto não está no André Mendonça, não está na consciência dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não está no trabalho dos parlamentares preocupados em dar a maior transparência e accountability para os seus eleitores que irão votar neles nesse ano. Não está em nada disso. Está no fato de que a sociedade brasileira está prestando atenção, que a imprensa está prestando atenção, que a Polícia Federal está, de fato, fazendo uma investigação que vai para algum lugar. Eu não acredito que os policiais federais vão fazer essa investigação, vão tomar uma chamada de cima para baixo, dizendo para colocar essa investigação na gaveta e vão falar, tudo bem, pessoal, um abraço. Apesar de tudo, o Brasil ainda é uma democracia, a imprensa no Brasil ainda é livre, e se vier uma interferência de cima para baixo para calar a Polícia Federal, eu acredito plenamente que nós teremos esse relatório vazado na internet muito em breve. Eu acho que não vem essa ordem, não. Eu acho que se ela não veio no INSS, ela não vem agora. Eu realmente acho que não. E tomara que não venha, porque eu acho que a sociedade brasileira merece. Eu sei que a luta na fila, mas só pegando esse gancho, e também porque não está claro ainda o tipo de prejuízo eleitoral que cada ator vai ter. Então, supondo que Lula tenha antevisto o prejuízo que este caso poderia trazer para a sua campanha. O que não é desprezível que isso tenha acontecido. O Toffoli, embora eles não sejam mais próximos, foi um ministro indicado por ele, foi advogado do PT, foi a AGU, né? Foi a AGU. E tudo mais, então é natural. E normalmente as pessoas com discurso anti-supremo tendem a estar no campo oposto ao do Lula por causa dos anos Bolsonaro. Então é natural que ele tenha falado, opa, essa crise vai respingar em mim. E também porque tem Rui Costa, Jacques Wagner, tem políticos do seu campo, da sua cozinha, né, ali do ladinho, que são próximos, que foram ou são próximos de Daniel Vocaro. Agora, o fato de que a campanha de Flávio Bolsonaro recomendou que ele também não entre nessa, e a gente sabe que também, veja, não é só que o Zettel financiou Tarcísio e Bolsonaro, foi o maior financiador. Exatamente, não foi assim. É também que Ciro Nogueira, que é um dos potenciais apoiadores da campanha do Flávio, tá até o pescoço, vai ter que dar muita explicação ainda se a investigação chegar nele e avançar. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, outros políticos, Cláudio Castro, políticos que são do centrão ou do centrão bolsonarista, estão em muito maior número, até onde se sabe, até o momento, envolvidos no caso Master. Então, há quem se refira em Brasília ao Banco Master como o banco do centrão. Então, como o centrão, por motivos político-eleitorais, se distanciou do Lula, eu acho que essa conta tende, talvez, a ficar até mais pesada para o campo bolsonarista. Não à toa, Flávio foi aconselhado a se manter distante do caso, jogar parado, não falar disso, não chamar atenção para isso. Gente, vamos pensar bem. Isso é um ano de eleição presidencial em que a gente está falando de diferença de 2 pontos entre um e outro no segundo turno, possivelmente. Pelo menos ao que as pesquisas indicam, Flávio está crescendo e é possível que a gente tenha cenário, muitos analistas, cientistas políticos, quero te ouvir sobre isso, Magno, estão antevendo uma eleição tão apertada ou mais quanto a de 2022. E um adversário, ou qualquer um dos atores, não correr imediatamente para falar do assunto, é porque a coisa está espalhada.
Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.